Direto para Brasília, depois de um domingo de manifestações violentas na capital federal, a gente vai agora saber como é que amanheceu a cidade. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. Bruno, você fala da Praça dos Três Poderes, toda a área continua isolada. E o que chamou a atenção em relação ao rastro de destruição de ontem, Bruno? Olha, Tiago, exatamente, essa área continua isolada. Você, um ótimo dia, quem nos acompanha nessa intensa cobertura do Jornal da Manhã na Jovem Pan. O local, a gente consegue observar com o amanhecer do dia muito lixo e destruição. Onde eu estou aqui fica exatamente na região do Ministério da Justiça, onde a Força Nacional está concentrada. É um local da segurança reforçada, onde as viaturas são reabastecidas com armamento e todo esse material. E aí alguns ônibus já estão circulando aqui na capital federal. O que a gente consegue observar, Tiago, aqui, os servidores da região do Congresso Nacional, eles conseguem chegar aqui nesta região, mas a segurança segue reforçada também aqui. Olha só, lá no local, na frente do Itamaraty, homens da Polícia Militar vão se revezando, eles vão renovando ali a segurança, porque todo esse isolamento que tinha aqui, ele foi retirado, diversas cercas, e aí quando os manifestantes conseguiram acessar o Congresso Nacional. Aqui, Tiago, nessa parte de baixo, onde os jornalistas ficam, mas também vários gabinetes no lado esquerdo da imagem, onde fica essa rampa também no estacionamento subterrâneo. Veículos oficiais, à minha esquerda, o Palácio do Planalto, que segue também isolado, somente os servidores estão conseguindo acessar essa região, e aqui um outro isolamento da Polícia Militar do Distrito Federal. A quantidade de lixo, Tiago, é impressionante, como nos chama a atenção. Como choveu muito durante as últimas horas, o lixo acabou sendo arrastado, e essa cerca que é feita de contenção é totalmente de aço, está retorcida no chão. Com esse item, esse aço retorcido, a gente consegue ter uma noção da força que os manifestantes utilizaram de fato nesta região. E aí a expectativa é que fique isolado realmente essa área, já que um levantamento está sendo realizado a fim de levantar imagens das câmeras de segurança para tentarem identificar as pessoas que estavam nesta região. Lá no Palácio do Planalto também segue totalmente interditado, como se fosse um dia normal dos jornalistas acessarem esse local. Não está autorizado. Uma informação importante, Tiago, de ressaltar é que o segundo andar do Palácio do Planalto, onde fica uma sala especial da segurança institucional e armas de fogo que são letais e não letais, elas foram roubadas, foram levadas de dentro do Palácio do Planalto, e até agora não existe nenhuma confirmação de que elas já foram recolhidas. Então, o que é esse receio de que os manifestantes estejam armados ao redor, no entorno aqui da capital federal, com armas que foram levadas de dentro do Palácio do Planalto, Tiago. Ô Bruno, institucionalmente, o que é possível esperar para essa segunda-feira? O presidente Lula estava no interior de São Paulo, já voltou para Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também já está em Brasília, e o presidente do Senado está retornando à capital federal. Teremos reuniões dos poderes para reforçar a democracia brasileira. O que se espera dessas reuniões de segunda-feira, Bruno? Reuniões que aconteceram ao longo das últimas horas, durante essa madrugada, com o ministro da Justiça, representantes das Forças Armadas, do Exército, já que a expectativa é que agora, nas primeiras horas do dia, no amanhecer do dia, uma nova operação na frente do Exército, no quartel-general. Então, essas ações, a partir de agora, esse efeito, é importante analisar o cenário. Se houver uma operação na frente do Exército, qual será o efeito? Aqui será um outro local de escape novamente. Então, reuniões acontecem simultaneamente, ou seja, com representantes do Congresso, das Forças Armadas e lá no Exército também. O deputado José Guimarães, líder do atual governo no Congresso Nacional, ali na Câmara dos Deputados, chegou a divulgar um vídeo sobre o encontro de líderes que deve acontecer hoje às 10 horas da manhã aqui na capital federal. Vamos ouvir e assistir o que disse José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas hoje em Brasília vão ser rigorosamente apurados e aqueles que os praticaram punidos na forma da lei.
cadeia para aqueles que ameaçam a ordem democrática brasileira e prisão para aqueles que também financiam, colaboram e dão sustentação a esse tipo de conduta antidemocrática desses fascistas. O presidente da República, presidente Lula, ao decretar a intervenção no Distrito Federal, avoca para si o controle das forças de segurança no Distrito Federal para pôr ordem na casa e, ao mesmo tempo, garantir a tranquilidade do Distrito Federal e do nosso país. Ainda ontem à noite, Luiz Inácio Lula da Silva, ao retornar de viagem, ele visitou o Palácio do Planalto com Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, e também o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal. E só para falar em Senado, viu, Tiago? Eu estava aqui na parte de baixo ali, olhando um pouco mais o Senado, onde todas as bandeiras representando o estado de toda a federação, os estados, diversos estados, né? São 27. Todas as bandeiras foram arrebentadas, foram levadas, um sinal de destruição completamente nos 2 andares do Senado Federal, que dá acesso à rua. Então, toda essa destruição, não haverá expediente nessa região aqui entre o Palácio do Planalto, nem mesmo no STF, porque a destruição é total, e nem no Congresso Nacional. Essa identificação está sendo feita agora e o objetivo é de levantar as imagens. Só que é importante saber se os computadores onde as imagens ficam armazenadas, se não foram levados ou destruídos. Assim, dificultaria essa investigação. A gente continua acompanhando qualquer novidade ou nova reunião, resultado desse entendimento na manhã de segunda-feira. A gente volta a se falar aqui no Jornal da Manhã. Adriana e Tiago. É isso, Bruno. Bom, o levantamento sobre esses danos vai demorar semanas. Ainda não teremos, ainda nessa semana, possivelmente, um relato geral sobre isso, mas isso vai ser feito nos próximos dias. O Bruno Pinheiro vai voltar daqui a pouco com outras informações. E eu queria reiterar, o Grupo Jovem Pan é contra qualquer ato de violência, invasão a prédios públicos e reitera a defesa da democracia brasileira. É importante dizer, a Jovem Pan durante todo o dia de ontem também acompanhou, repudiando esses atos que nós tivemos sem precedentes na história da República Brasileira. E a gente gira os nossos comentaristas essa segunda-feira, começando aqui por Diogo Schelp. Diogo, são inúmeros os aspectos para se falar hoje, se houve conivência das autoridades, de que forma que essas pessoas podem ser punidas, não só as autoridades que teriam sido lenientes com os atentados de ontem, mas também os participantes desses atos. E já se sabia que os ônibus estavam indo para Brasília. Schelp. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, foi um dia triste este domingo, um dia triste para a República Brasileira. Evidente que o que a gente assistiu foram atos de vandalismo, foram crimes, foi uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi um ataque a símbolos nacionais, um ataque a patrimônio público, a patrimônio do povo brasileiro. A gente fica imaginando como alguém pode se chamar patriota entrando num prédio público e destruindo obras de arte que são propriedade do povo brasileiro, que são um patrimônio do povo brasileiro, né? Obras de artistas brasileiros, obras que foram doadas por autoridades estrangeiras. E o mais espantoso é que esses protestos violentos, né, que tinham como objetivo aí buscar alcançar essas reivindicações desses manifestantes, que é de impedir o governo Lula de seguir em frente, substituí-lo de alguma forma, pedindo algum tipo de intervenção militar para impedir a continuidade desse governo, vão obter com isso apenas o oposto, o reverso daquilo que pretendiam. Em vez de fortalecer a direita, esses manifestantes violentos vão enfraquecer a direita política no Brasil, vão enfraquecer a oposição. Em vez de incitar os militares a tirar Lula da presidência como eles esperavam, eles deram motivo para o contrário, deram motivo para o novo governo decretar uma intervenção federal no Distrito Federal. Em vez de deslegitimar Lula como presidente, eles vão conseguir dar mais popularidade ao presidente Lula, né? Porque vão dar razão àquelas acusações de golpismo, de violência que eram feitas aos manifestantes e apoiadores de Bolsonaro durante a campanha eleitoral.
Sobre a responsabilidade das autoridades, é preciso investigar isso a fundo, mas o que a gente tem até agora é, sim, evidências claras de que não houve um esforço necessário para evitar esses ataques, para evitar essas invasões. A polícia não estava preparada, claramente, para receber aquele contingente de manifestantes com intenções violentas, de vandalismo, não estava, inclusive, aparentemente, com as ordens, né, recebidas para evitar, de fato, esses eventos. Então, é algo que precisa ser investigado e foi, sim, um dia triste para a República Brasileira. Bom, Diogo Schelp volta daqui a pouco.